Amanhã o Tribunal de Justiça do Maranhão começa a ouvir os funcionários da empresa aérea que receberam voz de prisão de um juiz no aeroporto de Imperatriz semana passada. Quem é esse juiz que por lá é conhecido pela arrogância? É triste para você que é um pai de família, né, sair de casa para trabalhar e de repente se deparar com uma situação dessa, né? Jamais tinha sido humilhado dessa forma, ser chamado de calhordas, de vagabundo, de pilantra. Foi a primeira vez que os funcionários da companhia aérea deram entrevista. Sábado, 6 de dezembro. Estas são imagens do circuito interno de segurança do aeroporto de Imperatriz, no Maranhão, obtidas com exclusividade pelo Fantástico. Segundo as investigações da polícia, elas mostram o momento da chegada do juiz Marcelo Baldock ao balcão da companhia aérea. O relógio marca 8h37 da noite. Os funcionários avisam que o check-in do voo para Ribeirão Preto, em São Paulo, havia sido encerrado 4 minutos antes. O juiz discute. Irritado, dá voz de prisão aos atendentes. Está preso em flagrante. Imagens de celular de um outro passageiro mostram quando policiais levaram os 2 funcionários para a delegacia. Muito constrangedor, todo mundo lhe olhando ali como se você fosse bandido. Não desejo isso para ninguém. Depois da confusão, Baldock embarcou num avião de uma outra companhia. O juiz passou a semana inteira no interior de São Paulo de licença por causa da morte de um parente. E ainda não apareceu aqui na delegacia de Imperatriz para prestar depoimento. Por enquanto, a polícia ouviu os funcionários da companhia aérea e 2 testemunhas. E o delegado disse que ainda não encontrou qualquer elemento que caracterize que os funcionários que receberam voz de prisão tenham cometido algum crime. Procurado, o juiz não quis gravar entrevista, mas publicou uma carta aberta na internet em que diz que mesmo com um check-in em mãos às 8h32, foi impedido de embarcar. Disse ainda que o agente da companhia aérea não prestou qualquer informação e que se recusou a tentar o embarque pelo rádio. Toda e qualquer pessoa pode dar voz de prisão, chamar a polícia, está na lei. E ali se fazia presente um consumidor que exigia seus direitos, escreveu Marcelo Baldock. Tendo em vista que o magistrado não compareceu ainda para dar sua versão, a gente está evidenciando que está mais próximo de um abuso de autoridade do que mesmo uma infringência ao Código de Defesa do Consumidor. Marcelo Testa Baldock nasceu no estado de São Paulo, passou num concurso público em 2003 e tomou posse como juiz no Maranhão em 2006. No ano seguinte, uma fiscalização do Ministério do Trabalho apontou irregularidades em uma fazenda dele, também no Maranhão. 25 pessoas, incluindo um menor de idade, trabalhavam sem as mínimas condições de segurança e higiene. O caso foi mostrado numa reportagem do Fantástico. E a água que vocês bebiam era limpa? Era suja. O nome do juiz chegou a ser incluído na lista nacional de fazendeiros acusado de usar trabalho escravo, divulgada pelo Ministério do Trabalho. Em 2007, Marcelo Baldock assinou um termo de ajustamento de conduta em que se comprometeu a não maltratar os empregados e pagou R$38 mil em direitos trabalhistas. Ao Fantástico, ele negou as acusações. Creio que se eu não fosse juiz, não teria essa especulação do caso. Naquela época, o Conselho Nacional de Justiça determinou que o Tribunal de Justiça do Maranhão abrisse processo administrativo contra o juiz, mas uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão. Segundo o CNJ, fora esse processo, existem outros 6 contra o juiz Baldock que foram arquivados. Esta semana, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma representação contra o juiz por causa de denúncias como humilhação e tentativas de dificultar o trabalho dos advogados na região. Não dá para somar, as reclamações são muitas. Tudo aí são antecedentes e talvez tenha outros casos que possibilitem, nos obriguem a tomar as providências legais com a abertura de novas investigações. Uma delas envolve este tabelião. Robson Cordeiro recebeu uma ordem de prisão escrita à mão pelo juiz Marcelo Baldock dias antes do episódio no aeroporto de Imperatriz. Ele conta que se negou a entregar de graça a cópia de um documento porque o papel estava sem o selo de gratuidade impresso. Eu sei que ele é um juiz, a gente tem que cumprir aquelas determinações dele, mas não arbitrariamente dessa forma, né? Robson foi liberado por falta de provas, mas diz que já encaminhou uma queixa ao Conselho Nacional de Justiça e vai processar o juiz por danos morais. A testemunha dele contra Baldock é um outro juiz. Eu vou apenas narrar o que eu tomei conhecimento. Nós não podemos nos furtar
a falar a verdade, ainda que seja contra um juiz que é do mesmo tribunal que eu pertenço. Nós, juízes, temos que andar na linha, temos que andar dentro dos preceitos legais e temos que dar exemplo, e não mau exemplo. Está preso em flagrante.